senhor a conduzir. Ah, isso é muito boa, filho. Continue, quero ver até onde vai essa prova. Ela disse que se não for por bem, ele vai amarrar o senhor e prender o senhor no astral. Pronto. Não incorpora mais. O que o senhor responderia? Eu responderia que boa sorte, filho. Boa sorte. Até hoje a gente espera esses aí. Até hoje. Já faz o quê, filho? Faz uns 3 anos, já vai fazer 4 anos de trabalho com esse filho aqui. Então deixa ele lá no buraco dele e a gente segue no nosso terreiro aqui. Cantando, batendo palma e fazendo macumba. Na paz. Que foi o que dividiu vocês inicialmente. O ser humano ele vai ser dividido inicialmente pela questão da fé. Porque o que vai fazer vocês viverem melhor e terem uma evolução como um povo inteiro é começarem a respeitar principalmente a questão da fé. Uma pessoa, quando ela normalmente atinge esse grau de fé elevado para executar uma coisa fora da normalidade, ela não vai estar vendo em vídeos como esse daqui ou vindo atrás desse tipo de conhecimento. Uma pessoa que atinge esse grau de fé imediatista, ela já traz esse dom e esse entendimento desde o nascimento dela. Então a vida toda ela já está trabalhando isso nela. Ela não vai vir procurar aqui. Então quem veio procurar, já saiba que se você veio procurar é porque você ainda tem o trabalho com a sua fé muito jovem, muito verde ainda. Eu consegui levar para as pessoas que não conseguiam formar a sua energia de fé uma filosofia, um embasamento para que ela pudesse criar vamos dizer, o nível de amor necessário para fazer a magia que ela queria executar. Eu aprendi com o seu Tranca-Rua o significado dessa questão da junção, da força, amplificação da energia. O senhor Exu Caveira. Claro, e muito bem-vindo novamente. Muito obrigado por esses diálogos que o senhor permitiu que a gente estivesse aqui com o senhor e estudando, viu? Por nada, filho. Precisando e tendo aqui dias disponíveis, a gente faz o trabalho de novo. E o senhor trabalha dentro de uma hierarquia e como ela está constituída? Não há hierarquia. Não há hierarquia. É uma questão de cada um faz o seu e cada um faz o que acha correto para a sua energia. Se, claro, dentro ali do seu campo de trabalho. Então, se você é um Exu Caveira, eu tive para mim as opções de linha de trabalho, a linha de desencarne, trabalho de auxílio na magia de vocês aqui, e trabalhos filosóficos, entender, auxiliar uma pessoa a ter mais entendimento da vida e das coisas que se passam na vida. Fora disso eu não posso, não tenho outras escolhas. E claro, conforme você vai lidando com outros caveiras, outras energias, elas vão te passar um conhecimento. Agora, uma coisa muito importante, aqui ninguém passa a ordem. Isso aí, que para mim, hierarquia vem muito de ordem, que é o que vocês têm aqui. Que um dá ordem pro outro, um ser chefe do outro, não tem isso aqui. Assim como a lua não é chefe do sol, o caveira não é chefe do Tranca-Rua, tal como o Tranca-Rua não é chefe do caveira. Cada um brilha ali sua luz e busca seu conhecimento e aprimoramento por si só e conforme as energias e seres que ele vai conhecendo vão se adequando à mesma sintonia em que ele está. Aqui ninguém manda ninguém. Por exemplo, quando vocês fazem um trabalho de magia, vocês acionam o Exu Caveira. Por exemplo, para uma destruição, eu não mando, eu não tenho capachos, eu não mando uma falange atrás de ninguém. Eu dou a mensagem e repasso a sua vibração para esse campo espiritual. E aqui se achega e executa a tarefa, a energia que bem se adequar e bem reconhecer e entender como um a mais aquele pedido que você está fazendo. Ninguém manda em ninguém nesse lado. Tá certo. E como uma pessoa pode fazer uma evocação do Exu Caveira? E para que fins o senhor aceitaria?
A invocação de nada mais é que uma oração. Você pode invocar o Exu Caveira, fechando seus olhinhos, mentalizando como é um Exu Caveira para você, porque não por mais que eu diga como eu me pareço, não necessariamente é com essa aparência que você vai conseguir uma conexão. E aqui eu já estou dando uma lição para a pessoa se conectar mesmo. Então feche seus olhinhos, escolha um horário, um dia específico, porque invocação não é brincadeira, não é para ficar fazendo toda hora, tudo tem que ter, como eu falei, sua estratégia e seu fundamento e o que você espera daquela invocação, porque senão você só vai fazer por fazer, que vai se perder nos seus devaneios de ignorância. Então tenha primeiro, entenda para que você quer se conectar com o Caveira. Entenda se realmente esse para que você deu, se ele é plausível, quais que são os riscos e benefícios dessa função e intuito com o qual você quer invocar um Caveira. E se o que você conhece de Caveira é o suficiente e se isso bate esse seu conhecimento do que é um Caveira até aqui, com a tarefa que você quer que seja executada ou a função que você quer que seja executada. Porque de nada adianta você invocar um Caveira para pedir para ele, sei lá, ajudar você a ser mais bonito, por exemplo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode até te ajudar por meios filosóficos, mas se você realmente quer uma aparência melhor que contagie as outras pessoas, ser um Caveira, não sei se vai te favorecer. Eu não favoreceria, não vejo vínculo nenhum de um pedido de autobeleza com o trabalho que eu executo. Voltando ao passo a passo. Entendeu para que você quer? Entendeu mesmo? Se der merda, você já pensou se der merda? Pense bem, se der merda, vale dar merda para isso aqui que eu tô fazendo? O risco vale? E valer. Aí você mentaliza, faz o seu arquétipo de Caveira bem feito. Pega uma velhinha é básico. A velhinha é como se fosse uma assinatura. Muita gente usa de oferenda com base nos seus fundamentos, mas todo ato que exige ali um contato com elementos e uma ligação de energia, se é para a espiritualidade, já é como se fosse um tratado assinado. Então, se você já mentalizou, pegou a velhinha, vai acender a velhinha, vai cruzar as pernas, vai ficar de joelho, vai ficar em pé, isso aí você que sabe, isso aí interfere, é a intenção e a força dessa intenção que vai dar uma resposta ou não naquele pedido que você está fazendo. E a sua energia, é claro, às vezes a pessoa pensa que está com a devida intenção, a devida intensidade de energia, o devido pensamento para a invocação, mas no fim das contas não vem Caveira nenhum, não tem nada, porque às vezes não é o Caveira que atende esse trabalho, ou que vocês conhecem por Caveira até o momento. Às vezes é um tranca-rua, às vezes é um espírito de outra religião, porque se você tem uma conexão com espíritos do hinduísmo, de nada vai adiantar você chamar um espírito de humano. Você vai ficar chamando e não vai vir nada para você. Agora, todo dia que você ouvir uma musiquinha hindu, você já vai se tremer todo dos pés à cabeça. Voltando à invocação do Caveira. Acendeu a vela, mentalizou certinho, planeje uma oração com início, meio e fim. No início você sempre deve levar em consideração o ato de chamar, clamar com respeito. Então você deve colocar palavras de respeito, de chamada, colocar palavras de chamada daquele ser que tenham ali uma ligação com alguma palavra de respeito. Então, por exemplo, peço gentilmente a Exu Caveira, usa as palavras Laroye, Emoju Baixo, com toda a sua bondade, com toda a sua humildade, com toda a minha humildade. Peço que você faça isso. Então tenha palavras de respeito para abrir ou a invocação. A palavra do meio é o que você quer que seja desenvolvido. Fez a chamada, tratou com devido respeito. Coloca ali de forma clara para o Caveira o que você quer que seja desenvolvido. Se é um pedido, se vai ser um trabalho constante, se você quer um trabalho de guardião,
se você quer um trabalho de protetor de outros trabalhos, porque as linhas de magia e as funções mágicas, elas são infinitas. Então coloque bem o tipo de função que você quer que esse caveira exerça na sua vida ou no ato que você entende que o melhor é um caveira para fazê-lo, e finalize com o devido agradecimento, com energia focada ali. Então, se é uma coisa boa, amor, carinho, humildade. Se é uma coisa ruim, ódio, tristeza, você tem que estar inundado por esses ódios ruins, para que esses ódios ruins façam um tipo de farol no meio da espiritualidade. E o espírito que se liga com aquele, o caveira que se liga com aquela intensidade de energia negativa ou positiva que você lançou, ou das duas, se conecte ali e dê a devida resposta. Aí, para saber se deu certo essa invocação, você vai sonhar, você vai ter intuições, não vai vir uma voz falar do seu ouvido, a não ser que você tenha uma mediunidade auditiva muito forte. Mais uma vez, já adianta, se tem mediunidade auditiva muito forte, lembre-se que essa mediunidade é sua. Falar para os outros que você ouve, pouco importa. Você é que tem que saber ouvir e interpretar e colocar na sua vida aquilo que você está ouvindo da espiritualidade. Não vai ser mais um aí que fica se aproveitando da mediunidade auditiva para dizer o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer na vida deles, a não ser que eles te peçam. Enfim, ouviu ali intuitivamente, sonhou. Sonhei que o caveira aparecia para mim e falava algumas coisas que eu não entendia. Opa, se o caveira, o qual você formou ali o estereótipo dele, apareceu para você, já é uma confirmação. Aí, a partir dessa breve confirmação, você vai trabalhando nas outras e nos fundamentos. Então, você já vai fazer uma oração pedindo para ele falar com você de uma maneira que você entenda, ou utilizando sinais ou imagens que deem direcionamento para você, e assim você vai trabalhando parte por parte. Não é assim, vou pedir aqui e já vai estar feito. Não é assim. Tudo é um passo a passo. A não ser que você esteja com a intensidade muito, muito, muito próximo da sua ativação de fé. O que é raro. Uma pessoa, quando ela normalmente atinge esse grau de fé elevado para executar uma coisa fora da normalidade, ela não vai estar vendo em vídeos como esse daqui, ou vindo atrás desse tipo de conhecimento. Uma pessoa que atinge esse grau de fé imediatista, ela já traz esse dom e esse entendimento desde o nascimento dela. Então, a vida toda ela já está trabalhando isso nela. Ela não vai vir procurar aqui. Então, quem veio procurar, já saiba que se você veio procurar, é porque você ainda tem o trabalho com a sua fé muito jovem, muito verde ainda. Então vá aos pouquinhos, vá de parte em parte, perguntando etapa por etapa. A invocação você já aprendeu a fazer. O resto é sempre etapa por etapa. Não adianta avesso. Avesso não leva a nada. Só vai levar aquilo que já conversamos antes. A impulsividade, que vai te levar ao vício da impulsividade, que vai ser viver e fazer coisas sem ter fundamento, sem ter base, sem ter planejamento, e aí vai viver e vai atrair um monte de nada. Vai provavelmente fazer mal para os outros. Porque os outros com certeza vão estar envolvidos aí nessas suas impulsividades. Raramente o ser humano ele é impulsivo com coisas que dizem respeito a ele. Quando ele aprende rapidinho. Agora, o problema dele ser impulsivo com os outros é porque os outros normalmente se fodem, ele sai bem da vida lá e não aprendeu nada com isso e só fudeu os outros. E aí isso vai virando uma espécie de, como eu falei, uma espécie de obsessão mesmo. A pessoa vive por nada. Graças a Deus. Claro, Eixo. Claro, e Seu Caveira, o que acontece depois do momento que o senhor recebe uma pessoa no cemitério, por exemplo, depois que ela desencarna? O que o senhor faz com ela? Para onde o senhor leva ela? Ou qual que é o destino dela? Dá um exemplo, por exemplo, de um padre e de um pastor. um padre, um pastor.
aonde eu trabalho, o recebimento é o mesmo. O meu trabalho, na verdade, filho, não é no tratamento. Aí você está falando já de um tratamento pós-morte. A linha de trabalho que eu faço, ela é para executar a morte de fato. Então, por exemplo, a pessoa está ali, ela levou um tiro, está lá agonizando. Sou eu que vou lá, passo a faca, a foice, melhor dizendo, e encerro ali o sofrimento dela. Eu só tenho tempo de olhar para ela e repassar a outro caveira. Esses outros caveiras que trabalham no tratamento do pós-morte que vão poder saber te falar. Pelo que eu sei dos outros caveiras no tratamento pós-morte, você é mandado para um tipo de acúmulo. Por isso que muitos de vocês veem Deus como uma grande bola de energia. Existe um acúmulo central, um universo de energia que ele funciona como uma centrífuga. Imagine um buraco negro. Você é levado para um lugar onde a sua energia ela é desintegrada e ela é dissipada. A partir do momento que sua energia é dissipada, você não sofre, você não vê nada. Saiu daqui, você já não é mais humano. Você é uma energia que vocês chamam aqui de alma. Você é uma energia, você não tem conhecimento da sua vida igual você tinha antes de desencarnar. É como se você, a partir do momento que você morre, você já nasceu de novo. Você vai ter vaga lembrança ali do que te levou à morte, de como você era na vida. Porque é um processo muito, como que eu posso dizer, é um processo muito forte não é a palavra, muito sensível, eu diria. É literalmente, por exemplo, é literalmente você tirar, vamos te dizer, você tira um bicho que vive em casa para viver na floresta. Lá ele vai ter outra vida, ou ele já não vai mais comer a ração quentinha, os negocinhos fácil. Ele vai ter que se virar para ir atrás, para sobreviver, para aprender esse novo ambiente em que ele foi inserido. Então, é literalmente uma nova vida. Acredito que por isso que muita gente fala nesse tal desencarne, essas tais vidas passadas, por já ter ouvido essa questão de vida nova do outro lado. Lá é uma vida nova, mas desapegue do intuito de vida que vocês têm aqui. O tipo de vida é outro. Ou a vida que vocês têm conhecimento aqui é a vida humana e a vida animal. A vida espiritual, a existência espiritual, ela é uma plataforma muito vasta, o qual vocês só vão entender a grandiosidade dela, as infinidades dela e o meio de trabalho quando vocês estão lá no outro lado. É por isso que vocês já não vão com resquícios, muitos resquícios da sua vida daqui. Você já vai com a cabeça mais aberta para o que está por vir. E aí, isso é um milésimo de segundo que sua alma passa para o outro lado. Sua alma passou para o outro lado. Você foi encaminhado à entidade de tratamento. A entidade de tratamento te levou para o que eu vou chamar, não é bem uma científica, mas vou chamar porque é o que fica, acredito que é o mais próximo do que vocês conhecem, do que vai acontecer. Você é levado para essa centrífuga, que é como um buraco negro, que vocês conhecem o buraco negro. Pronto, um buraco negro faz bem esse trabalho. Ele vai dispersar sua energia de um modo inimaginável, vai te lançar no universo, e conforme as energias do universo, daquela região que você foi lançado, vão se ligando ao que foi mandado de você, um novo você vai surgindo, um novo ser. Não vou nem dizer novo você, porque dá a entender que você está continuando algo que foi feito aqui. Não, vai ser utilizado o que foi feito aqui para dar continuidade a esse novo ser. Não se apegue com eu, não tiro eu, o eu é aqui. Lá já não tem essa questão muito de eu, é o que você será, aquele novo ser, nova criatura. Muito é utilizada essa questão de nova criatura, acredito que até na Bíblia. O nova criatura, ele é sobre isso, é sobre um ser criado a partir daquilo que você foi um dia. Ele não é uma continuação de você. Ele vai ter você. É como vocês aqui. Vocês não trazem traços do seu tataravô, do seu bisavô. Seu bisavô não vive em você propriamente. Não é o seu bisavô pensando, não é o seu bisavô falando na sua boca. Mas você traz seu bisavô, seu tataravô, você traz toda essa linhagem em você. E você é um novo ser. Ficou claro, filho?
Graças a Deus. O que o senhor acha visão espírita, da visão espírita da vida após a morte, que diz que a natureza não dá saltos e depois que o corpo físico morre, você acorda com a mesma aparência do outro lado, é encaminhado para um posto de socorro, ou para um umbral, ou para uma colônia, segundo seja a sintonia, a luz ou treva que se acumulou durante a encarnação com o bem ou o mal que você fez. Pode ser que o senhor esteja falando de uma realidade do jeito que o senhor conhece, e essa realidade do jeito que o senhor conhece pertencer mais a uma interpretação sua que a real verdade da vida após a morte? Aí eu teria que perguntar pra você, né, filho? Quem que você conhece que tem o real conhecimento da vida após a morte? Claro, claro. Aí seria uma pergunta inversa, né? Eu diria que esse modo, o qual lhe digo, é um dos meios de se ver esse processo. Eu vejo que no modo espírita tem uma certa humanização do que acontece do outro lado, e não tem mais humanização fora a Terra. Então, eu não descarto. Eu acredito que essa visão espírita é um jeito de ver aquilo que eu vejo também. Porém, eu estou tentando trazer, para vocês um jeito mais simples. Porque quando você humaniza o pós-morte, você tira o senso de criação. A vida, ela não existe porque Deus é humano. A vida, ela existe porque Deus achou por bem fazer uma junção de energias químicas que levassem à existência do ser humano. O ser humano, ele parte dessa química e física, ele não é o foco, ele não é a base da criação. Então, se ele não é a base da criação, uma vez que ele morre e o corpo dele vai ser absorvido pela terra, pela água, pelo fogo, que são coisas que já vêm antes dele, não tem como ele imaginar que um pós-morte ele vai continuar sendo um ser humano ou vai trazer essa aparência, essa didática, essa física humana pro outro lado. Lá é outra situação, outro ser, outro tipo de vida, não mais a igual aqui da Terra. Tanto é que esse conhecimento que um espírito ele traz incorporado para vocês, ele não é um conhecimento que surge de maneira, que eu posso dizer, de maneira direta. A gente como espírito, a gente tenta falar com vocês através de imagem, a gente tenta dar a vocês meios que façam vocês interpretarem o que estamos tentando dizer, o que queremos que vocês entendam. A gente não vem, e quando a gente vem para falar, por exemplo, eu te falar bom dia, boa tarde, você entender que é um bom dia, boa tarde, tem toda uma caminhada que a gente já trabalha antes, porque a nossa comunicação não é a mesma, a gente não fala português, inglês e espanhol. Quem fala são vocês. A gente trabalha através da imagem, a gente trabalha através de bolsos energéticos que trazem uma frase, que vão lhes trazer uma frase na sua mente, que vão lhes trazer uma imagem. Por isso que eu volto a dizer, vocês têm que parar de humanizar o negócio do outro lado, porque aqui o negócio é bem diferente e dá muito trabalho falar com vocês por conta de todo esse processo. Então não humanize o outro lado. Vocês já têm humanidade o suficiente nessa vida aqui. Do outro lado, outra vida, outro ser. Vá até desapegado, tente vá desapegado para você não chegar do outro lado. E você se fazer sofrer 1/1000 de segundo, que para mim já é muita coisa, uma vez que você já tem o sofrimento embutido aqui na Terra por toda a sua vida, eu não acho válido você sofrer 1/1000 de segundo do outro lado, porque você vai chegar lá esperando ser humano, esperando algo bonitinho, uma fila para você entrar aí pro céu, ou um julgamento, ou algo assim, para desapegar. Aí eu faço a pergunta-chave, quando você chegou nessa terra, você lembra de ter entrado numa fila? Você lembra de alguém ter te recepcionado para você vir aqui pro seu corpo? Você lembra se você foi levado por uma luz, se você foi levado por uma treva? Você lembra se te falaram, Jefferson, você vai chegar lá e você tem que fazer isso, isso e isso?
Senão não vai dar certo, senão você vai sofrer algum tipo de condenação. Não, ninguém passa por isso. O ser humano, ele entra na vida de ser humano com a mente totalmente zerada, com as escolhas totalmente num leque livre e que vão surgindo e que tudo que você aprende, tudo que vocês têm hoje foi uma questão de ação, reação e aprendizado. Se vocês só agissem, tivessem a reação e não tivessem o aprendizado, que é o destaque do ser humano, o destaque de se ter um cérebro, vocês iam passar aqui a vida a Deus dará. E eu imagino que quando você tenta humanizar uma etapa da existência, você na verdade está desaprendendo o que você já viu até aqui. Que foi, você descobriu que o mar não acabava no horizonte. Você descobriu que além do céu tinha outros planetas. Você descobriu que o Sol, ele está muito mais longe do que perto, muito mais longe do que parece. Você descobriu os propósitos da Lua e tudo isso você descobriu por quê? Porque você teve a mente aberta e sentar e analisar as vidas à sua volta, as ações e reações que foram feitas até aqui. Então, não coloque limites em algo que vocês não têm a mínima noção ainda de até onde vai esse braço e essa extensão de braço, que é a existência. Não limitem a existência. Vocês já têm muitos limites aqui para vocês manipularem e reaprenderem e tirarem essas amarras. Não coloquem limite no pós-morte. Quer colocar limite no pós-morte? Coloque um limite para você que te faça bem. Não assuste as outras pessoas. Não vá colocar mais dor ainda na treva de outra pessoa, porque você acha que o infinito parece com o finito, porque não parece. Claro, Exu. Claro, e Seu Exu, umas perguntas aqui enviadas, vou passar para o senhor também, que dizem assim, digamos que o seu Caveira está à frente de um terreiro e eu queria saber a reação que ele teria nesses casos, né? Digamos que um filho chega para o senhor e fala assim, até hoje o senhor que disse como seria tocado a gira nesse terreiro, mas eu vejo que o meu Caveira, ou o meu Tranca-Ruas é muito mais antigo que o senhor. E ele já me falou aqui na minha consciência que ele que deve dirigir esse terreiro especificamente e ajudar o senhor a conduzir. Isso é muito boa, filho. Continue, quero ver até onde vai essa prova. E ajudar o senhor a conduzir isso, sobretudo nos pontos assim que a gente vê que o seu médium está interferindo. O que o senhor responderia para ele? Bom, eu responderia, filho, que se eu precisasse da ajuda de um segundo Exu ou de um terceiro médium, eu mesmo viria e falava pro filho, até porque é o meu terreiro, é o meu local, é onde eu fui firmado, é onde eu sou homenageado, é onde eu sou invocado e fui invocado durante a existência de todo esse terreiro que imaginamos aí. Se o médium, ele acha que o Exu dele, ou seja lá qual for o guia dele, precisa ajudar aquele outro ser, sendo que não teve esse contato, não foi recíproco, não teve um sonho, não teve um entendimento, que realmente viesse das duas partes, ó, fulano sonhei isso, ó, eu também, aí beleza. Um sonhou, o outro também sonhou, aí teve uma ligação, aí realmente teve um compartilhamento espiritual. Não existe compartilhamento espiritual se só um sonha, se só um ouve. Aí o que eu falaria para esse médium? Falaria, pois então, que seu Exu abra o terreiro dele e faça o trabalho dele da maneira que ele acha correto, porque não? Aqui ele não vai trabalhar junto comigo, presumindo que eu não tive esse contato, eu não conheci esse Exu, eu não passei nada pro meu filho, que esse médium que atua no terreiro faça seu próprio terreiro aí e coloque lá tudo que ele acha que seu Exu antigo sabe ou considera certo fazer. Até porque se der merda, cada um que assuma seus BO. Ele que assuma os BO lá no terreiro dele, assim como eu assumo meus BO no terreiro K.
Muito bom. Daí ele diz assim, bom, então ele já falou para mim que o senhor ia responder isso mesmo, isso é mais óbvio que qualquer coisa. Então ele disse que se não for por bem, ele vai amarrar o senhor e prender o senhor no astral. Pronto. Não incorpora mais. O que o senhor responderia? Eu responderia que boa sorte, filho. Boa sorte. Até hoje a gente espera esses aí. Até hoje. Já faz o quê, filho? Faz uns 3 anos. Já vai fazer 4 anos de trabalho pra esse filho aqui. Ah, se toda vez que a gente fosse preso desse jeito aí, a gente fosse preso mesmo, ou esse fulaninho tivesse alguma força, tanto eu estaria preso, quanto o fulaninho estaria com a vida melhor. Mas muitos fulaninhos passam até hoje com a mesma vida, nadando na mesma superfície, nos mesmos limites, e meu filho segue bem, e eu sigo muito bem da vida aqui, muito bem do astral. Por onde anda o eixo dele, eu nem vou atrás. Porque muitos devem pensar, o seu cabelo, uma pessoa dessa, um ser desse, fala isso pro senhor, o senhor vai deixar barato. Claro que eu deixo barato, filho. E digo até mais porque eu deixo barato. Emocionado por emocionado, cai no buraco automaticamente. Você não precisa jogar ele no buraco, ele mesmo se enfia no buraco depois. Então, para não ter aparecido hoje e para eu não estar vendo ele bem, é provável que ele já caiu nesse buraco. Já está nesse cerco de ignorância, de achismo, de achar que liberdade de destruição e liberdade de expressão é a mesma coisa. Então deixa ele lá no buraco dele e a gente segue no nosso terreiro aqui, cantando, batendo palma e fazendo macumba. Na paz. Muito bom. Daí ele começa a ter uma reação convulsiva e como se estivesse incorporando. O senhor deixa ele incorporar ou não? Eu deixo incorporar. O que eu não deixo, ele deixa o meu filho deixar é se houver ali a ameaça vedada da vida de alguém. Se a vida de alguém, porventura, nunca ocorreu aqui, mas a todo momento que a vida de alguém tá por um risco, não é mais. Aqui, pelo menos, eu trabalho assim, tá, filho? Não é mais o espírito que toma parte. Aí eu desincorporo do médio e ele toma as atitudes que tiver que tomar para manter o terreiro seguro e manter seguro a vida das pessoas. Ao espírito que é do espírito, as pessoas o que é das pessoas. Manteve seguro todo mundo, segurou ali o médium, porque, mas se tá com um espírito, uma pessoa só não vai aguentar segurar. Vai sim, meu médium vai segurar o outro médium. Agora o lazarento que tá causando problema, quem vai segurar sou eu. Tirou do terreiro, deu a devida bronca, o devido sermão, aqui já não pisa, e a vida dele ele segue como ele achar que deve lá fora. Explicado, filho? Outra situação que aconteceu e me reportaram aqui, perguntar pro senhor. E encarnado chega para Exu e diz, gostaria de ter um filho seu. O que o senhor responde? Que porra é essa? Pergunta de novo. Uma mulher, né, encarnada que foi vendo o seu desenvolvimento e aí é outra situação já, né? E aí diz, não, seu Exu, eu vi que o senhor tem essa força, eu quero um filho assim, com esse desenvolvimento. O senhor não podia meu fazer... Deus do céu. Aconteceu uma vez de uma mulher se apaixonar pelo espírito, entendeu? E querer ter um filho dele. Nesse sentido. O que o senhor diria a ela? Eu diria a ela que é melhor ela cuidar dos estudos dela e da cabecinha dela, porque não tá batendo bem das ideias, não. Tá próximo ali de um suicida. Se já não vê graça na própria vida e vê na vida que o que vai salvar ela ou dar sentido nela é um filho feito por um espírito. Não, meu filho, é como diz Preto Velho, tem coisa que é só psicólogo que dá jeito, viu? Não tem procedência nisso aí, não. Isso não existe. Isso não existe, é impossível. O que eu poderia era, se uma mulher pedindo isso pro filho incorporado, é dar o devido sermão para ver se ela procura ajuda psicológica. Fora disso, não tem muito o que fazer, não. Eu não vou falar região, mas isso aconteceu, né? E daí depois... E aí o Exu falou que fez o fim da mulher? Não. Ele foi pedir, né, no mesmo terreiro, porque a amiga dela tinha feito um filho com o médium incorporado, entendeu? Dizendo que era o Exu. E porra é essa? Olha,
Eu não sou adepto do evangelho, mas essa até eu vou falar. Deus me livre, viu? Vocês não estão muito bem na cabeça, não, filho. Por mais nós na incorporação durante o sexo. Não vou dizer que é impossível. Dá pra incorporar, filho, durante o qualquer ato sexual, ou seja, o que for. Agora, eu não vejo fundamento se não for por um motivo específico que a outra pessoa também esteja, e eu não falo mais de guias. Normalmente uma pessoa que incorpora num ritual, e isso, religiões antigamente utilizavam muito disso. O próprio sexo em si, ele já não vai ser um sexo, simplesmente vamos ter um filho. Não, a pessoa ela tem toda uma caminhada espiritual e de conexão com o mundo espiritual através da naturalidade, tanto da naturalidade da Terra quanto da naturalidade do ser humano. Então ela vai, como que eu posso dizer, não é como se simplesmente você envolvesse a incorporação no sexo. Vou lá fazer sexo com a minha mulher e de repente vou incorporar porque eu não tô me segurando. Isso vai dar bosta. Isso pode acontecer, mas vai dar bosta. Nem tanto pra criança ou pra mulher em si, vai dar bosta muito mais pro médium. Que a cabeça dele, se chegou nesse nível aí, meu filho, tá perdido, viu? Procure um psicólogo. Voltando à situação, pessoas que realmente incorporam com um fundamento no sexo, ela não vai incorporar um enxucaveira, ela não vai incorporar um tranca-rua, porque já é de outra linhagem. Essa questão da incorporação são outros espíritos, outro meio de ver a espiritualidade. Então, vai se trabalhar com os espíritos que foram daquela egrégora, que foram trabalhados naquele local específico, com aquelas pessoas e com propósitos. Normalmente não vai ser, como eu posso falar, não vai ser algo banal. Ela vai ter uma invocação e vai haver uma incorporação espiritual devidamente trabalhada para que você tenha um sexo melhor. Mas aí quando a gente está falando também desse tipo de incorporação, não é incorporação que a pessoa incorpora e não vai lembrar o que aconteceu. Ela vai lembrar de tudo, vai ser uma incorporação consciente, vai ter aquele apego do espírito, tanto com o homem quanto a mulher, quanto o homem com o homem, seja lá como a pessoa vai fazer esse tipo aí de sexo. Vai ter aqueles espíritos que vão se achegar, mas vai ser por coisas específicas, para ter uma libido sexual mais alta, vai ser para gerar um filho, porque a pessoa não está conseguindo ter um filho. Então vai se fazer um trabalho espiritual, onde espero eu que todas as partes estejam cientes de como aquilo é feito, estejam realmente firmadas e fundamentadas naquele tipo de trabalho e estejam todos devidamente de acordo com o que vai ser feito. E aí sim, você vai ter um trabalho espiritual normal. O mesmo trabalho espiritual que é feito no terreiro, ele pode ser feito na hora do almoço, na hora do sexo, em qualquer tipo de hora. O sagrado e o profano, eles não se dividem, eles estão lado a lado a todo momento. O que vai mudar é que você vai colocar um ritual para programar a sua mente, para ter essa abertura maior, essa abertura espiritual para aquele ato que você vai fazer, seja o ato de comer, de fazer um banquete, seja o ato de dar uma festa, seja o ato de um trabalho de terreiro para haver caridade, haver descarrego, e seja um ato sexual. Eu não trabalho com esse tipo de tarefa nem de ritualística, mas há quem trabalhe ou quem já trabalhou, pelo menos na época da bruxaria, antes da igreja falar que todo mundo é demônio, você tinha todo tipo de ritualística, e nenhuma dessas ritualísticas, se elas seguem essa linha de respeito à vida, respeito à opinião, respeito à vida e à liberdade de existência e liberdade de escolha do próximo, se tá tudo isso interligado, independente de como você chama o espírito, ele vai chegar, independente do horário. O que vai fazer os espíritos chegarem ou não em determinado ato é a ritualística, intensidade de energia que você põe e propósitos. Se tem propósito, se tem fundamento, se tem energia envolvida, é sim possível que haja um ato sexual, tranquilamente ato sexual, ato de nascença. Qualquer ato feito na Terra, ele pode ter espiritualidade, incorporação envolvida, seja uma incorporação em que afeta trajeitos, afeta a voz, afeta a audição, assim como pode ser alguma coisa totalmente sexual.
Pode ser que naquele ato de sexo aquelas pessoas se conectam, incorporam, mas a única parte delas que vai sofrer uma alteração enérgica para que se tenha ali o resultado do que se espera é somente órgão genital. Pode ter desse tipo também. A linha de trabalho espiritual, ela é muito vasta. Lembra quando eu falei para você na outra conversa? Se a igreja não tivesse queimado tudo e todos com a Inquisição e vocês tivessem internet, vocês teriam um acervo milenar para estudar religião. Porque todo ser humano, ele nasce com uma certa religiosidade com ele. E ele vai fazer ali conforme ele entende. Mas enfim, esse assunto termina aí. É possível, mas nesse caso aí da pessoa, não bate. Não vai procurar um psicólogo, porque a gente não tem esse tipo de trabalho aqui no país de vocês, pelo que eu tô sabendo. Até onde eu sei, de Umbanda, Quimbanda e Macumba aqui, ninguém faz filho com espírito. Então procure um psicólogo. Graças a Deus. Seu Exu, qual foi a repercussão desde a última gravação até todo esse tempo que passou, até a gente conversar aqui hoje de novo, no mundo espiritual, a respeito do último diálogo com os espíritos? O senhor sentiu que as palavras que o senhor falou chegou às pessoas e modificou de uma forma positiva? Sim. O sentimento foi de uma recepção bem positiva demais, até pro meu gosto. Não que eu queira que os outros mandem coisa ruim, mas eu achei assim de uma recepção muito positiva e muito próspera, tanto para mim quanto para os demais aqui que também espalham essa palavra de liberdade. Todos eles ficaram muito felizes em saber que cada dia mais o ser humano está realmente, porque o que vai fazer vocês viverem melhor e terem uma evolução como um povo inteiro é começarem a respeitar principalmente a questão da fé, que foi o que dividiu vocês inicialmente. O ser humano ele vai ser dividido inicialmente pela questão da fé, que uns provavelmente entraram em briga e em contenda por acharem sua fé a verdade absoluta, e outros por safadeza, minha fé tá me favorecendo dinheiro, então eu vou usar da fé aqui para poder foder esses caras aí, porque a fé deles quer que a gente tenha poderes iguais, ou que a gente tenha terras divididas certinhas. Não, eu quero todas as terras para mim. Vamos lá, vamos destruir, vamos falar que foi nosso Deus que mandou e vamos tentar recrutar povos do outro lado também pra gente. Foi muito tratado como império. A fé no início, ela era 20% fé e 80% império em qualquer lugar, seja na igreja, seja em outras religiões. Foi tudo muito tratado como império e não com a devida fé. Fé é zelo, é aprendizado, é ter fundamento. Qualquer um que se fundamenta e que tem respeito pela vida, ele jamais vai colocar a sua forma de enxergar a Deus acima da vida da outra pessoa. E eu vejo que muitas pessoas despertaram isso em si e entenderam que não tem como elas quererem ter uma vida melhor, querem que as pessoas entendam as dificuldades e os limites delas, se elas já não fazem isso com as outras pessoas. Não tem como você querer que outras pessoas entendam a sua fé, se você não entende também a fé de outras pessoas. O senhor disse certa vez, denuncia ou procura ajuda, mas você não saia do seu eixo. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Você diz quando tá tendo algum problema, vamos dizer assim, vamos colocar... É porque isso daí foi num contexto, eu não lembro o contexto. Sim, claro. Quando tá existindo um problema e não tem como lidar com aquilo, o senhor disse, vai, denuncia ou procura ajuda, mas você não sai do seu eixo. É como que se dissesse, não joga a lenha na fogueira. Exatamente. Por exemplo, se tem uma vida de uma pessoa ali em risco, e é uma pessoa que você não conhece, ou ainda que você conhece, as armas que você tem não vão ajudar nem fulano, nem cicrano, e podem sim piorar a situação, chame a ajuda de quem pode realmente fazer alguma coisa, ou de quem você pelo menos acredita que pode fazer alguma coisa ali. E no caso de vocês, é polícia, né? Polícia, um jornalista, é um vizinho até maior do que você. Mas chame alguma ajuda que você considere que possa, de alguma forma, intervir pro bem naquele problema que está ocorrendo. Seja numa briga de casal, seja no abuso de uma criança,
seja no abuso de poder, de autoridade, no trabalho, na igreja, no terreiro. Se você viu um determinado abuso ou viu que tem uma pessoa com problema e você não pode ajudar, você tenta achar alguém que pode. É que se fora do seu eixo pareceu muito, se você tá fazendo uma oração e tem um fulano morrendo na rua, você deixa o fulano morrer na rua e vai ligar para pedir ajuda. Se você pode ajudar, você sai do seu eixo e ajuda. Agora, se não, não dá. Se mantém ali no seu eixo e procure ajuda de quem dá. Qual que é o poder da fé? A fé ela tem o poder de alterar o fluxo de normalidade aqui de vocês. Esse é o grande poder da fé. Por isso que, normalmente, quando alguém atinge a fé, ele faz algo que é considerado sobrenatural. Física somente do ser humano e no estado mental e espiritual que o ser humano vive normalmente, ele vai conseguir fazer coisas mundanas, andar, criar uma engenhoca, fazer um prato de comida, conversar. Agora, por exemplo, digamos que uma pessoa ela está doente e ali ela já esteja com todos os indícios para morrer. Quando ela atinge a fé ela é como se fosse um tipo de remédio que ele faz o que os remédios do ser humano sozinho não fazem, os remédios físicos, digamos assim. A partir do momento que você ativa a sua fé e detalha o seu cérebro que dá essa injeção em você, a partir do momento que você atinge o estado de fé, isso reverbera no seu corpo físico e reverbera também no corpo físico à sua volta. Por exemplo, digamos que você está preso num monte de pedra e é uma pedra muito pesada, o qual você não tem força para empurrar. E se você não empurrar alguma pedra dali para conseguir sair, você vai acabar morrendo sufocado. Se você consegue atingir o seu ponto de fé, você vai conseguir empurrar aquela pedra, porque além do seu corpo estar com força a mais, as entidades que se padeceram da sua ativação de fé, elas vão mudar o campo energético em volta, ou seja, elas podem fazer a pedra pesar menos por algum tempo. Elas vão interferir ali na matéria, não propriamente vista. Vocês têm, querendo ou não, vão ter um apego muito com a vista, mas tem coisas que vocês não precisam ver e acontece. Ou seja, é feita uma interferência naquele campo, já que tudo é física e química. Há uma interferência na física e química do campo que você habita e de você mesmo. E com isso você consegue empurrar uma pedra muito pesada, você consegue se recuperar de uma doença terminal, você consegue fazer chover. Você já deve ter ouvido muito de que índio faz dança para chover. Não sei como que tá hoje, porque eu não tenho uma conexão hoje com aldeias. Mas isso é verdade, você consegue fazer chover, você consegue fazer a terra absorver mais calor se você precisa de mais calor. Você consegue fazer coisas realmente inimagináveis do ponto de vista científico e tecnológico físico. Mas quando você entra no campo da fé, é como se você mudasse a física e química por um certo tempo. E toda a energia em volta, ela aceita essa alteração, ela gira em torno dessa alteração. Esse é o poder da fé. A paciência é uma virtude? Se é uma paciência trabalhada juntamente com o constante aprendizado, a constante observação e entendimento do que se está obtendo ou perdendo, aí sim a paciência é uma virtude, porque você já tem programado seu objetivo e você está aprimorando o mundo à sua volta em prol desse objetivo. Por mais que ele demore para chegar. E claro, se você tem um estudo disso, você vai todo dia ter que se perguntar, vale ou não vale ter mais paciência? Se você diz que vale, é bom que você tenha um fundamento disso, para que se porventura aquele objetivo não der certo, você tenha uma vasta conquista de conhecimento. Então não tem perda nesse caso. Agora, a paciência.
sem a devida observação dos acontecimentos, sem o devido aprendizado, reflexão do que foi ganhado ou perdido em cada momento que você teve que esperar, ela não vale de nada, ou eu diria que ela é uma aposta desnecessária. Pode ser que dê certo, você só esperar, sem aprender, sem refletir, sem se questionar. Mas a certeza de você não ganhar nada é muito alta. Já quando você estuda e se aprimora, no tempo em que você está com essa paciência para aquele objetivo, aí vale a pena, porque o objetivo ser alcançado vai se tornar um detalhe e não uma necessidade, uma base para a sua vida fluir bem. Como o senhor vê um ser humano encarnado? Como é minha visão, se eu vejo vocês como vocês são, se eu vejo, por exemplo, uma energia toda vermelha, uma energia toda amarela, seria isso? Não, mais no sentido de Ou filosoficamente? Filosoficamente, somos viajantes das estrelas? Qual que é o propósito? Como que o senhor vê? Vamos fazer assim. Como o senhor olha pra gente, entende nossa condição, e como o senhor entende que a gente entende a nossa condição, ou não entendemos nada? Eu vejo vocês como um derivado aqui do universo. Vocês são, por exemplo, vocês são mais, vocês não são abaixo nem acima de, vocês são parte aqui desse grande campo de existência que a gente vive. Mas eu olho para vocês como quem ainda tem muito a desmitificar na cabeça, muito a trabalhar com as ferramentas que tem. Eu vejo que muitas vezes, pela empolgação, pela impulsividade, vocês perdem muito aprendizado, vocês perdem muito tempo de evolução, por querer dar um passo maior do que a perna, por querer fazer imposições que são descabíveis aqui na nossa visão. Pois aqui, além da nossa existência, nada é imposto para ninguém. Mas vejo vocês com um grande apreço pela condição de liberdade. Eu não me lembro de ter sido humano. Se um dia eu pudesse ser humano, mesmo sabendo que vai ter esse atraso, que vai ter todas essas limitações que vocês têm, eu gostaria de ser um humano para poder viver a liberdade, ver como é essa tal liberdade. E poder, né, ter mais um leque ali de vida. Mas eu acho isso meio difícil, pelo menos até hoje, nunca foi proposto para mim, para os meus, a ideia de virar um humano. Até porque a ideia quando se é um espírito, não se tem um depois que eu posso dizer isso, porque a gente realmente não tem uma morte como a de vocês, da nossa readequação de tarefa. Não se tem mais um norte humano, até porque acho que isso tem um peso, por isso que imagino que não lhes faz bem pensar se vocês tiveram vidas passadas, porque a condição enérgica de, por exemplo, eu como Exu e de demais espíritos aqui que auxiliam e interagem com vocês, para ser humano é uma distorção muito alta da naturalidade daqueles elementos. O ser humano não, o ser humano quando ele morre, que ele é dizimado pela própria terra e o espírito dele se torna uma energia a ser reaproveitada em uma nova criatura, é como se fosse o correto, até pelo que eu vejo. O correto no sentido de é mais fácil você pegar um humano e transformar ele numa nova coisa do que pegar uma nova coisa, um elemento, ou pegar a lua e transformar ela num ser humano. Isso seria um trabalho enérgico, até perdido, na verdade, porque o impacto que a gente tem na vida e na existência, sendo espíritos, é muito mais elevado do que o impacto que vocês têm aqui como ser humano. O ser humano, ele meio que tá num playground, é por isso que vocês acabam fazendo tanta coisa boa e tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Criança, quando você leva num parquinho para ela brincar, hoje você pode dar o melhor dia da vida dela, você vai ver um monte de criança sorrindo, mas vira e mexe vai ter uma criança que vai se acidentar de um jeito horrível, porque você tá contando que tá no parquinho, tá tudo bem, até não tá.
Então é isso. Aqui vocês vivem num playground, uma experiência específica. A gente desse lado aqui, acredito que para o Criador e por tudo que eu aprendi até aqui, não é benéfico ele pegar a nossa energia para transformar no humano. E sim a do humano, que já entrou com essa energia de ser humano, virar outro tipo de criatura. Para o eixo, graças a Deus. Sabe? O senhor pode contar pra gente quais lições o senhor aprendeu de outros espíritos? Deixe-me pensar. Que a gente vê essa questão até de lição um pouco diferente de vocês. Assim, uma vez eu fui ajudado por um padre tranca-rua. Isso para mim é uma lição que é útil vocês saberem, tá? Não vou tentar aqui entrar na questão filosófica, até porque as lições filosóficas, elas podem interferir. Por exemplo, se eu falo para você o que me faz entender como aprendizado, o que é bom para mim ou é ruim do sentido de vista espiritual, isso pode ser utilizado até contra o filho, porque eu sou uma ligação dele, querendo ou não, que pode dificultar um pouco o meu trabalho aqui. Então vou tentar dar a vocês coisas que normalmente vocês podem ter acesso no dia a dia, até mesmo, ou até para aprimoramento de energia, e não para utilizar contra mim. Eu aprendi com o seu tranca-rua o significado dessa questão da junção, da força, amplificação da energia. Como que eu pegava a energia de um ser humano e fazia aquilo dar certo. Porque você não chega aqui já sabendo fazer a macumba, já sabendo se comunicar com as outras energias. E seu tranca-rua me mostrou que tudo flui como água. Você precisa ser malévolo como a água. Você põe a água num copo d'água, ela toma a forma do copo. Você põe a água dentro de uma jarra, ela toma a forma da jarra. Então, ele me mostrou como fazer isso na prática, utilizando os elementos de fogo, de água, de terra, utilizando da minha amplificação de energia, porque eu tinha muito problema em adequar a minha aura enérgica. Vamos colocar a aura para dar uma visãozinha para vocês. A minha aura enérgica de trabalhador de desencarne com a minha aura enérgica de trabalhador de magia, até porque são campos muito diferentes. Às vezes eu ia para um campo com a mesma energia que eu estava trazendo do outro, ia para o campo de magia com a energia que eu estava utilizando no trabalho de desencarne, ia para o campo filosófico com a energia que eu estava no trabalho de magia. E isso dava choques quando a pessoa fazia, vamos dizer, que eu saí de um trabalho de desencarne. Estou indo ali num ritual de bruxaria. Se eu não me adequar, se eu não me transformar e me adequar com aquela energia feminina, não saber deixar realmente aquelas mulheres que estão me contatando expressarem da devida forma e auxiliá-las a expressarem da devida forma o sentimento e a finalidade da magia que elas querem executar. Eu acabo atrapalhando ao invés de ajudando o resultado daquela magia. Então, seu tranca-rua me mostrou meios de, vamos colocar em imagem, diminuir minha força destrutiva e aumentar ela quando necessário. E isso a gente vai aprendendo junto com os seres humanos. Não tem como a gente aqui aprender só entre a gente também. Seu tranca-rua me levou a alguns terreiros e me levou a conhecer algumas pessoas. E essas pessoas que eu fui conhecendo, ele foi me mostrando como que ela tá se sentindo agora. Aí você vê um brilho específico na pessoa quando ela tá feliz, um brilho específico na pessoa quando ela tá triste. E entendendo esses altos e baixos desses brilhos e me conectando a eles, eu fui entendendo como que eu tinha que me comportar energeticamente no trabalho de desencarne, no trabalho filosófico.
e no trabalho de magia. E porque eu fui entendendo os meios, os mecanismos para me conectar melhor à energia das pessoas. Então isso foi uma lição muito importante e acredito que vai ser uma lição para toda espiritualidade. Quem estiver ouvindo se conectar. É o mesmo esforço que você tem para entender o que a espiritualidade fala aqui. A espiritualidade também precisa de um certo esforço para poder entender vocês. É um trabalho, é uma via de mão dupla. O senhor pode falar uma lição que o senhor aprendeu em cada atividade dessa? Que lição que o senhor considera mais importante o senhor aprendeu na realização do trabalho filosófico, outra que o senhor aprendeu no trabalho de desencarne e outra que o senhor aprendeu no trabalho da magia pra gente, por gentileza? No trabalho do desencarne, eu aprendi essa questão que lhe falei sobre o suicídio. Quando eu comecei a desencarnar muitas pessoas de suicídio, eu comecei a verificar nelas um padrão, que era o padrão de a aura de força vital dela estava se esvairando por conta de um ambiente que não favorecia nem incentivava qualquer tipo de vida que aquela pessoa possuía. Eu entendia que era uma simples escolha, mas não era tão simples assim. Tinha todo o envolvimento enérgico em volta. Tinha toda uma violação do direito à vida. E uma coisa vai juntando com a outra. Isso eu acabei levando para o campo filosófico para ajudar outras pessoas a entender essa questão da violação da liberdade. Você vai ver que eu falo muito da liberdade, porque quando a gente fala de atuação no campo filosófico, cada eixo ou cada guia espiritual, ele vai ter ali o seu campo de atuação. Quando a gente fala do campo de atuação dentro de um campo energético, a gente está falando do que ele vai representar. Então eu representarei ali naquele campo sempre a palavra liberdade. Então tudo que for vinculado ou puder fazer o ser humano entender melhor o que é a liberdade, o que é ser livre, deixar ser livre e viver livre, eu vou levar para aquela pessoa. Isso auxiliou alguns médicos, porque até antigamente não, ainda hoje, para se desenvolver a medicina, quem está lá do outro lado do consultório é um ser humano com conhecimento específico ali na área médica, mas ele está propício a ser levado pela religião, ele está propício a ser levado pela ignorância. E o desenvolvimento do trabalho dele depende um pouco dos horizontes que ele tem. E para ele ter qualquer horizonte, ele tem que ter um fundamento filosófico do que ele quer. Eu quero fazer uma cura aqui pro pessoal que está se matando demais. Como que você vai fazer essa cura se você não sabe o que está levando as pessoas a se matarem? E aí você vai contribuindo com a questão da psicologia. A psicologia, ela vai começar a existir no mundo quando muitos médicos vão vendo que só remédio não é o suficiente para tratar uma pessoa. Você precisa tratar a consciência de vida daquela pessoa para depois, se necessário, você passar algum tipo de medicamento para ela. De nada serve o medicamento se a pessoa não tiver uma consciência de vida e um caminho que auxilie ela a ter hábitos melhores, hábitos mais saudáveis. Então levei esse aprendizado do desencarne para a filosofia. Na filosofia, aprendi a tornar mais leve o desencarne, a trazer para a pessoa que desencarna algumas palavras ali de conforto, para que ela não se desesperasse com o tanto de informação que ela recebe assim que é desencarnada. Porque, como eu falei, é outra vibração, é outra situação do ser. Não vou poder falar das palavras que eu levei, até porque são palavras minhas, podem ser utilizadas contra mim. Mas aprendi a acalmá-las. Aprendi com os filósofos a fazer o trabalho de psicologia no pós-morte. E por fim, no campo de magia, eu consegui levar para as pessoas que não conseguiam formar a sua energia de fé, uma filosofia, um embasamento para que ela pudesse criar vamos dizer,
o nível de amor necessário para fazer a magia que ela queria executar, ou o nível de ódio, ou o nível de rancor, ou o nível de vingança. Você ensina a pessoa da magia a como colocar a filosofia dentro de si e essa filosofia intensificar os sentimentos que dão resultado para a sua magia. E a lição de desencarne para as pessoas como algo normal auxilia também a pessoa a se desprender dos medos. Acho que o que principal faz vocês terem medo é a ideia de morte e de tortura pós-morte. Quando eu retiro a ideia de tortura do pós-morte, quando eu retiro a pressão da morte das pessoas que mexem com a magia dela se intensifica muito mais, porque isso são limitadores pré-históricos, até eu diria. Então, quando a pessoa ela já não tem mais medo da morte, não vê a morte mais como um castigo ou algo que realmente deva interferir em como ela vive muito melhor. Consegui responder um pouco, seu Gerson. Às Claro vezes que eu sim. dou uma caminhada grande porque eu sou espírito, mas o cérebro do menino ainda é carne. Às vezes não aguenta processar. Acho que ele já deve ter falado para você como que funciona essas pegadas de informação. A gente dá informação, como eu falei para você, através de imagem, através de som e através de códigos sentimentais, que quando se juntam eles vão formar as mensagens e as palavras que eu tô te falando. Mas isso às vezes requer muitas imagens, muitos sons e muito impulso enérgico. E isso pode atrapalhar ali no raciocínio do médium, seja lá com ele. Que caminho o senhor vê a humanidade tomando e por quê? Eu vejo a humanidade tomando um caminho de progresso. Eu diria progresso é a palavra. Evolução, ela pode ser evolução de qualquer, vamos dizer que de um modo muito aberto, que pode envolver coisas ruins que nem sempre podem ser um progresso para aquele ser que está evoluindo. Por exemplo, vamos pensar na evolução do câncer. A evolução é uma coisa boa, mas se um câncer está evoluindo é porque alguém está morrendo. E o câncer por si só, ele é uma existência destrutiva, ele não vai trazer nada de bom para o mundo além de morte. Já o ser humano, eu vejo ele progredindo, que é o ser humano, apesar dos seus altos e baixos, mais dia menos dia, ele sempre opta por ser mais respeitoso, por dar mais lugar à existência do seu próximo, a palavra do seu próximo, do que o seu próximo gosta, e se importar não só cada dia mais com o ser humano, mas também com os animais, com a natureza. Eu vejo que num momento, isso falando de momento, porque eu não, como eu disse, eu não sou Exu Deus. Não dá para eu falar, tá tudo indo muito bem. Vocês vão fazer só coisas grandes daqui pra frente. Não posso garantir isso, não tenho como garantir isso. Posso dizer que hoje vocês estão num caminho de progresso. Hoje, se vocês continuarem assim, conseguirem continuar nessa vibração de amor ao próximo, amor à natureza, amor aos seres, a todos os seres vivos, amor a si próprio também, que aumentou bastante, pois vocês estão entendendo cada dia mais a importância de estarem e serem vivos. Vocês só vão ter coisas boas, não de uma hora para outra, e não só coisas boas num aspecto perfeito, num aspecto total. Mas vocês vão caminhar muito mais progressivamente do que os seus avós e tataravós estavam caminhando. Vocês vão caminhar muito mais para um equilíbrio entre humano, animal e natureza do que vocês tinham anteriormente. E para vocês terem vida plena nessa terra, tem que andar, saber valorizar os bichos, tem que saber valorizar a água que bebe, saber valorizar a sombra da árvore, tem que saber valorizar o vento fresco, tem que saber valorizar o sol, tem que saber valorizar a terra que pisa, a casa que você mora e a vida que você quer deixar como exemplo para outras pessoas. Com tudo isso, vocês vão conseguir chegar num
fluxo de evolução e progresso constante. Perfeição, não sei se tem perfeição. Para mim é uma palavra que ela não existe, porque ela se dá conforme você olha a sua volta. Tudo é perfeito no sentido de existência. O resto é progresso ou regresso. Seu Caveira, algumas pessoas associam o Exu a um espírito que não tem capacidade de agir fora dos parâmetros da expectativa humana. E o Exu que sai da linha do esperado do humano, o médium é visto como alguém que está fingindo. Certa vez, uma pessoa incorporada no Exu mudou a voz para a voz do médium e disse: eu que estou aqui. Isso é uma coisa que o senhor seria capaz de fazer? Eu não. O menino sim. Se o menino ele quiser, no caso, tomar parte, por exemplo, estou aqui falando com você, se o menino não está aguentando mais e ele quer já voltar, ele vai lá e volta. Ele dizer eu tô aqui no sentido de debochar de mim, de querer, como que eu posso falar, profanar o que ele disse sagrado, ele também pode. E eu mesmo não farei mal nenhum a ele. O mal ele próprio já se fez. Uma vez que você profana o seu sagrado, você vai profanar todo o resto. E a sua mente ela começa a profanar o seu corpo sozinho. Porque pensa só, ninguém que está incorporado, de repente, vai querer fazer pouco da sua incorporação, fazer pouco da entidade, ou tornar isso algo banal. A pessoa, para fazer isso, ela já vem com a mente ali, nesse fluido. Então, a consequência dela vai vir por toda essa negatividade, esse vício. E seja lá qual for o nível de destruição que ela quer causar. Porque uma pessoa dessa, provavelmente, ela está querendo destruir alguma coisa. Ou ela está querendo destruir uma imagem, ou ela não concorda com a existência daquilo. Ou ela está querendo destruir o ritual por si só. Ou ela está querendo destruir uma outra pessoa, que é se fazer de incorporado para ganhar a confiança de alguém, ou seu inimigo, por exemplo, para depois zombar dele. Essa destruição que é feita a partir de você, ela não sai. Por isso que a gente tocou no assunto de dar o devido valor e a devida ordem e decência aos itens do sagrado em uma de nossas conversas. Porque se você chama de sagrado, mas você trata aquilo como profano, e você não tem uma ordem e decência para ativar o seu momento espiritual e o seu momento de ser você, o seu cérebro sozinho vai começar a se deteriorar no sentido de valorização, no sentido de valores, ele vai se deteriorar, não no sentido carnal, como seu cérebro, você derreter, mas a tendência de você começar a fazer coisas que levem a sua vida a ser autodestruída é muito grande. Que você, mais uma vez digo, você está manipulando essa energia, a energia da falsidade, a energia do aproveitamento, a energia da impulsão ser impulsivo. Então é tudo isso que vai se juntar a você. Você pode rir, você pode zombar e falar que tudo aquilo que você fez, o seu caveiro, o seu Exu disse, era tudo mentira, era tudo você. E nada de mal vai acontecer com você, você pode fazer isso. Mas nada de mal vai acontecer por nossa parte, porque essa cova é você mesmo que cava. Claro que sim. Graças a Deus. O senhor tem visto muitas pessoas, às vezes nem por maldade, começa a falar grosso, dizer aqui é Exu tal, e ela acredita que assim os outros vão respeitar aquilo ali, vão escutar o conselho, e se ela tem Exu ou não tem, pelo menos ela está fazendo o bem. O que o senhor aconselha essa pessoa?
Mas é que eu tô processando aqui essa pergunta que você fez, porque tem muitas situações que você tá falando de uma pessoa que ela vai usar da voz grossa, vai usar do arquétipo de Exu para poder ajudar alguém, ela vai utilizar o arquétipo para benefício próprio, só pelo simples fato de ser ouvida. Digamos que ela até quer ajudar alguém, mas ela sozinha não tem a moral de ser escutada, as pessoas não dão valor ao que ela fala sozinha. E ela entende que ela tem que fingir para poder ser ouvida. É isso. Num contexto geral, mas assim, não específico para a sua safadeza. Digamos que para alguém que queira até algo bom, mas não sabe sozinha, sem colocar espiritualidade no meio, dar efeito e vazão para esse processo. Isso. Certo. De mal de ruim com a pessoa, não vai acontecer algo ruim no sentido espiritual. Não deixou ali começar a fazer maldade com ela porque me sentir desvalorizado, sentir que você me insultou. Não, isso não vai acontecer por parte do espírito racional. O que vai acontecer é ela se apegar com esse arquétipo que ela criou. Dela se apegar não é nem divinizar, porque há quem comece com isso, de repente cria uma força-pensamento que atrai um guia de fato para ela. Pode ocorrer. Mas há quem faça isso e caia na ilusão de que só consegue dar uma boa mensagem ou só consegue realmente ser ouvido quando está incorporado. Isso vai ter uma negativa para a religião em si, para o processo de incorporação em si. Aí que vai ter a negativa. Vai ter a negativa para outras pessoas. Porque quando as pessoas descobrirem que era só esse suposto médium querendo ser ouvido, elas vão começar a desvalorizar. Claro. Seja da espiritualidade macumba, seja de igreja, seja de qualquer outra religião. Então ela acaba dando problema para outras pessoas. O dela vai ser esse apego que ela não vai conseguir mais pensar por si só. Vai achar que só consegue ser ouvido e pensada quando está fingindo. E isso vai virando um círculo vicioso. Até que um dia ela não vive nem mais por ela, vive pela fantasia dela. E isso vai trazer negatividades para ela, depressão, tristeza, desânimo, e mais dia menos dia provavelmente vai se envolver com alguém que não vai dar essa devida atenção. E aí vai ter um racha. Que aí ela vai querer provar que a mentira dela é verdade e a outra pessoa vai ter provas de que a mentira dela é uma mentira. Não, olha, quando... Então, o senhor, se a pessoa diz assim, eu quero fazer o bem dentro da Umbanda, mas eu não incorporo. Então, se todo mundo aceita de eu chegar lá e falar grosso, eu falo grosso, dou o nome de Exu e pronto, ajudo os outros. Então, entra também nisso que o senhor falou. Exatamente. Você vai conseguir ajudar até os outros. Quem vai ter que ser ligeiro vai ser o pai de santo daquela casa, para poder entender se ali está tendo um trabalho espiritual ou não. E se realmente isso foi interferir, porque às vezes isso diz muito mais respeito à pessoa que está executando do que a pessoa que está gerenciando. A pessoa que está gerenciando, ela já tem a própria espiritualidade para dar atenção e já tem coisas um tanto mais importantes, eu diria, para dar atenção, que é no que está sendo falado, no que está sendo repassado, na segurança de todos dentro daquele terreiro. Então, às vezes não cabe nem o tempo para saber se a pessoa, você está falando uma coisa boa, porque é você mesmo, ou porque é um espírito. Se a pessoa ela não tiver a mediunidade da clarevidência, não tem como ela saber se realmente é ou não. E muitas vezes uma pessoa com a clarevidência não consegue identificar, porque a atuação daquele espírito pode ocorrer antes. Tem gente que vai ter a atuação do guia espiritual antes do processo de incorporação. O processo de incorporação ela vai trazer somente os trajeitos e o arquétipo para poder dizer aquilo que já foi falado para ela e poder se conectar com aquela força para fazer vibrar, para poder mudar o campo vibracional ali do consulente de alguma forma. Mas a conexão dela pode ocorrer antes e tá tudo bem. Agora, se não ocorre nenhum tipo de conexão, é a pessoa que entende que ela mesma gerou aqueles pensamentos, ela mesma gerou aquela reflexão
e que mesmo assim ela entende que ela precisa de uma roupagem espiritual para poder se fazer ouvir e ajudar, aí ela vai ter problemas muito mais pela ação e reação. Não porque algum espírito ache ruim uma pessoa querer ajudar de qualquer forma, pelo que eu vejo. Terceiro. No seu terreiro, o senhor colocaria alguém para atender, entre aspas, incorporado em Exu, só porque a pessoa está com boa vontade de ajudar? Não, porque não é bem assim. Que a incorporação em si é, como eu disse para você, a pessoa só querendo fazer o bem. Fingir que está incorporada para fazer o bem não vai afetar ela em determinados âmbitos, que é no âmbito espiritual de algum guia querer ir lá e fazer mal para ela, a não ser que a regra daquela casa, tem uma regra na casa de que já especifica que se fingir ali vai trazer algum problema, porque significa que ela já está infringindo a regra sabendo que está infringindo e que vai haver consequências, tem consequências impostas pela magia ali dentro daquele terreiro. E tem a questão da pessoa, se ela quer ajudar alguém aqui, pelo menos onde o filho trabalha, ele vai pegar e vai deixar a pessoa lá, mas para a pessoa dar as palavras dela. E deixar a pessoa ciente, se você quer ajudar, você dê os seus conselhos. Você não, pelo menos no terreiro do meu filho, você não precisa vir aqui só para incorporar. Se você tem bons conselhos e o filho vê que você tem jeitos de ajudar alguém com esses conselhos, você vem aqui e você dá os seus conselhos a quem quer ouvi-los. Você não precisa de uma roupagem. A Bíblia é fácil, você não precisa dessa roupagem, não precisa fazer um trabalho, porque isso aí é você. Imagina se os médicos só fosse atender se tivesse incorporado. Não ia dar certo isso daí, ainda mais um médico que é macumbeiro. Se você já tem atributos que podem ajudar as pessoas, você tem que saber valorizar isso por você. E as religiões têm que também entender isso. Não pode ser tudo só espírito. Só vai trabalhar aqui quem é espírito. Não. Os espíritos estão aqui para o quê? Para ajudar as pessoas, ajudar outras pessoas. Tem uma pessoa querendo ajudar as pessoas, deixa ela entrar na corrente, só que ela com a roupagem dela mesmo. Ela dando o nome dela e ela dando e segurando os rojão dos conselhos que ela está dando, mas sem a roupagem espiritual, dando os conselhos de cara limpa. Muita gente chama a Terra como educandário terrestre. O senhor chama assim ou entende porque se chama assim? E é realmente? Educandário terrestre, para mim já é meio difícil até falar isso. Mas não, eu entendo aqui a Terra, como eu informei, ela é mais vamos dizer, um projeto, onde tem seres vivos, determinados projetos e uma determinada função. A principal função de vocês aqui, volto a falar, é viverem e deixarem viver o ser humano da forma mais possível, contanto que não haja interferência no livre-arbítrio do seu próximo. E aí, a partir disso, vocês vão ter as criaturas que serão geradas dessa experiência humana. Vamos pensar, eu penso num todo. Eu não julgo, eu não tenho um determinado julgamento ou certa visão para a minha existência aqui e não tenho a visão daqui da Terra e do plano espiritual. Somos todos projetos da criação. E a criação a gente espera o desenrolar. Não tem muito rótulo para colocar. O que eu colocaria aqui na Terra é o rótulo de maior lugar para ser livre é aqui. Daqui em diante é tudo um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais direcionado. Aqui vocês conseguem fazer bastante coisa. Então eu colocaria como playground, que foi o que eu informei anteriormente. Vocês estão mais parecidos com playground, que dá para vocês se divertirem bastante, fazerem coisas muito que vão lhes fazer muito bem, assim como também vocês podem tomar um capote ou outro por desatenção. É verdade que Exu abre caminho? Sim, Exu, ele abre caminho no sentido de toda essa instrução que eu informei. Exu, ele vai chegar em você e vai te auxiliar na parte filosófica, na parte de magia, que vai trazer o raciocínio e vai fomentar a sua reflexão e, por fim, fazer a ligação das energias. É Exu. Claro que sim. Certa vez um espírito falou, um Exu, tranca-ruas, falou: nunca acenda vela para Exu dentro de casa. O senhor é da mesma opinião?
Pelo que eu sei, é uma vela que tá aqui, não é uma lanterna não, e eu tô dentro da casa do médium. Isso não tem cabimento, filho. O que eu diria é, não acenda a vela à toa. À toa não, acenda com propósito. Faça uma manipulação enérgica com propósito, com um fundamento e com um objetivo. Não acenda nada por acender, porque você vai atrair coisa ruim sim, mas a coisa ruim não é um demônio, não é um capetinha, não é um espírito obsessor. A coisa ruim que você vai atrair é ignorância e impossibilidade. E isso vai atrair coisas ruins, conforme você vai se apegando a esse tipo de energia. Pelo que eu entendo, o senhor atua bastante na linha de desmistificar para que a pessoa não haja baseada em superstição e nada mais. Exatamente. Exatamente. Não se baseie só porque você ouviu falar. Tudo precisa ser devidamente testado. Devidamente testado e aprimorado. Você foi lá, testou, viu que não aconteceu nada, por que você vai continuar acreditando que vai acontecer? Não faz sentido, não tem progresso nisso. Precisa progredir. Para progredir é a junção do espiritual e do mental. Só espírito e somente não progride para lugar nenhum. Precisa ter a junção dos dois e o devido teste dos dois. Uma pessoa que cobra incorporada associa a cobrança ao tempo que podia estar investido trabalhando e estaria ganhando dinheiro. E, no entanto, está ali ajudando, não está pedindo e nem roubando. O que o senhor aconselha essa pessoa? Está no caminho certo ou não está? Aí vai do que ela tá trazendo para a vida dela. Se tá trazendo para a vida dela pessoas que são favoráveis a essa cobrança e ela tá tendo ali um aprimoramento espiritual, um aprimoramento material, não tem problema. A cobrança que o jogo inserta é a cobrança imposta. É, digamos, eu te chamo para minha casa, para macumba. Só isso eu falo para você. Você chega aqui na minha macumba, eu vou falar para você que o filho só pode tratar você se você der R$2.000 a ele, ou eu incorporo e começo a falar que tô vendo problema 1, 2 e 3 na sua vida, e para sarar esses problemas você vai ter que me pagar um valor. Ou seja, eu que coloquei o problema em você e eu que vendo a solução desse problema. E isso é ser safado. Isso é... Tem nem palavras para isso, porque isso é um resquício pré-histórico dessa questão imperial. O império antigamente ele sobrevivia disso. Ele vendia para as pessoas o problema. E ele mesmo já vendia a solução também. Vendia não, impuzia esse problema e depois ele vendia a solução de um problema que ele mesmo causou. Então é isso que a gente tenta combater. Isso é errado. Agora, se a pessoa lê mão, se a pessoa joga abuso, se a pessoa faz até a consulta, mas ela já deixa tudo avisado, a gente já faz consulta, mas é tanto. Você já está avisado, você vai lá se você quiser. Se não quiser, você segue sua vida tranquilamente. Agora a pessoa, ela te vende, ela te leva para um caminho, dizendo que tá tudo bem, que é tudo grátis, que é só você ter vontade, e depois daquilo ela começa a dizer para você que se você não pagar, sua vida não vai para frente. Aí não, aí é safadeza. Quer cobrar, cobra, mas deixa a placa bem grande na frente dizendo que você vai cobrar. Não vem dizendo que é caridade para depois cobrar, não vem dizendo que se a pessoa não pagar, Exu que vai cobrar ela, Exu que vai fazer, vai desfazer, ou que Deus vai se irar com aquela pessoa. Preste contas e arque com as consequências da sua cobrança. Não terceirize a sua cobrança para a espiritualidade. Tem terreiro que faz a gira no sábado com preto velho e depois não, você tem que passar com Exu. E daí, na terça-feira, durante a semana, o médium atende com Exu. E aí sim, tem que pagar. E aí ele justifica. Ele falou, não, a pessoa podia esperar até a outra gira. É o que eu falei. Se você deixa bem claro o que vai ser feito, vai envolver dinheiro, tá tudo bem. O besta é quem vai, ou se a pessoa realmente acredita naquilo pagando, tudo bem, a pessoa tá sabendo. Agora, se você dá firula para depois cobrar a pessoa para tentar usar da fragilidade dela para você ganhar benefício próprio, você tem que se fuder. E você vai se fuder.
Quando o senhor fala que essa pessoa vai ter que encarar a colheita de tal plantação, de que maneiras se manifestam estas colheitas? Elas são automáticas, né, filho? Como eu falei pra você na existência, tudo é ação e reação. Você toma uma ação ali não não é uma coisa transformatória, que você já sabe que está sendo safado. Porque você sabe que na lei que você vive, com as pessoas que você vive, sua cabeça já diz pra você, ó, se você for fazer isso aqui é porque você está sendo safado. Isso já é uma sentença premeditada. Quando você decide ser safado, você está aceitando essa sentença premeditada. Então você se fode porque é o que você quer. Você escolheu ser safado. Sabia já o preço de ser safado naquele meio, sabia o mal que você podia fazer e o mal que seria devolvido para você na vida mesmo. Você vai se fuder por questões enérgicas, pelas energias que você vai atrair com essa safadeza. O Exu, o Preto Velho, um caboclo, eles podem talvez atuar somente no encaminhamento delas para você, mas não é propriamente o espírito que te manda. Tudo que você colhe, seja de bom ou de ruim, é você mesmo que planta. Se você plantou vício, você vai colher impulso. Se você plantou safadeza, você vai colher mais dia menos dia a própria safadeza que você plantou. Estamos chegando nos minutos finais. Fala pra gente 3 qualidades que o senhor vê no ser humano encarnado e 3 defeitos maiores, né? Que o senhor imagina aí, que o senhor pode dizer. Qualidades, amor, fé. O amor do ser humano é único. A fé do ser humano também é única, que desse lado a gente não tem fé. Aqui a gente é só energia, energia integrada. Não temos assim um trabalho de fé igual vocês. Vocês não, vocês têm essa questão da fé, que é uma energia diferenciada e que leva ela a nos acionar e a gente a poder fazer esse trabalho de manipulação enérgica. O amor, que o amor, quando vocês atingem o amor, vocês tanto se ajudam, vivem melhor, quanto levam os outros a viver melhor. E o terceiro é a esperança. A esperança, ainda que às vezes não dê muito certo, é um ato muito louvável, porque ela ativa todos esses outros. Ela ativa uma força de fé e ela ativa ali uma força de amor, ou é resultado também. Então a esperança seria o terceiro, e porque muitas vezes a esperança é o que faz vocês continuarem sendo bons. É a paciência com a virtude embasada. Os 3 pontos negativos que eu diria de vocês é a facilidade em se iludir. Vocês têm muita facilidade em acreditar em mentira. Isso é muito ruim. Uma facilidade tremenda. Infelizmente, por causa de uma das qualidades, que é o amor. Quando vocês amam, para vocês acreditar em mentira é muito mais fácil. Isso tem que ter muito cuidado com quem você ama e pelo que você dá o seu amor. A segunda coisa ruim é vocês são muito impiedosos. O ser humano, quando ele é impiedoso, ele é muito mais destrutivo, pelo que eu observo daquilo que qualquer outro ser. Porque o ser humano, ele tem a escolha de não ser impiedoso, de não ser destrutivo. E quando ele é impiedoso, ele, por puro ego, por puro... é muita coisa para falar, que vocês atropelam. Mas é horrível de se ver, porque tinha tudo para fazer algo bom, tinha tudo para transformar. E decidem ignorar aquela vida, decidem fazer mal para aquela vida, para aquele ser, mesmo que aquele ser não interfira em nada na vida de vocês, só pelo ato de ser destrutivo e pelo prazer de ser destrutivo. Por fim, a terceira negativa de vocês é a soberba. É a soberba do ser humano. É algo que vocês têm que estudar e refletir a vida toda. Porque a soberba, ela sempre está rondando vocês. E ela costuma derrubar vocês sempre na primeira oportunidade. Que a soberba começa a cegar vocês. A soberba, assim como a esperança, é resultado de outros 2 sentimentos.
Ou o que levou aqueles dois, ou aqueles outros dois sentimentos, a soberba, ela te torna impiedoso. A soberba, ela te torna ignorante. Ou ela começa a ser o resultado de uma pessoa que leva uma vida impiedosamente ou que leva uma vida ilusória. Então a soberba seria o terceiro e último para fechar esse ciclo. E por fim, a soberba faz vocês seguirem um caminho que vocês julgam ser evolutivo. Querem levar outras pessoas a seguir nesse caminho que vocês julgam evolutivo. Vocês acabam levando todo mundo para o mesmo buraco. Por fim, é isso. E antes da sua mensagem final, fala pra gente, desde a primeira vez que a equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos, ou através da interação comigo e o médium, entrou em contato com o senhor, como que o senhor percebe que em termos comportamentais, de orientação, se são mais descontraídos, se são mais sérios, a equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos? Eu me julgo mais, eu diria, mais centrado. Por tudo que eu vi, você tem um acervo e um contato. E sua equipe com seres de diversos campos de atuação, diversos trajeitos. Um dos motivos de eu ter tido essa vontade de falar com o filho, da gente entrar em contato com você, além da questão do agradecimento, foi que a gente poderia contribuir com uma visão mais centrada, mais pé no chão sobre as coisas, porque a visão do outro lado espiritual, acredito que boa parte das suas perguntas sobre o outro lado espiritual, outros médiuns e espíritos puderam responder melhor, que eles têm essa atuação e esse entendimento da energia que recebem do outro lado. Acredito que eu trouxe algo a mais para juntar com esse povo que tanto busca auxiliar vocês e o caminho de vocês como ao progresso. Então eu só me julgaria como um ser mais centrado, sem muita firula, sem muita imagenzinha, procurando trazer um pouco mais da realidade que vocês mesmos já deviam ter visto. Porque 80% do que eu disse aqui já era de acesso a vocês. Bastava ter uma reflexãozinha um pouquinho melhor. E eu espero ter trazido essa reflexão um pouquinho melhor para vocês. Com certeza. É isso que eu queria saber, né? Como que o senhor se vê assim como espírito entre tantos, né? E agora fala um pouco dessa equipe espiritual do Diálogo. Eles entraram em contato com o senhor, conversaram. Como que foi assim todo esse contato para a realização? A equipe, você fala você, mas quem você diz? Os guias do DC. Isso, os guias do Diálogo. Esse contato foi muito brando. Eu, pelo menos, vi aqui que se adentraram na casa. Não tive um contato de conversa com eles, tá? Se foi essa pergunta, conversa a gente não teve muito, não. Eu não sou de conversar com quem não é daqui, do meu trabalho, do meu terreiro. Até porque eu gosto de deixar cada um executar a sua tarefa sem a minha interferência. Então eu entendi quando chegou a equipe do Diálogo, chegou 3 espíritos ali numa forma mais iluminada, que eu acredito que é a forma que você vê os seus guias. Chegou aqui 3 espíritos muito iluminados ali de luz, se trajeitando, né? De seres iluminados. Eu compararia eles a cavaleiros. Acho que cavaleiros seria uma boa. Eles utilizavam ali trajeitos de armadura, silhuetas. Um utilizava um trajeto de armadura, o outro utilizava de uma roupagem mais como se fosse de um escriba. De um escriba, uma roupagem mais coisa de esses frufru de castelo, eu diria. Roupinha elegante, sapatinho da época ali de década de 90. O terceiro, quem foi aquele terceiro? O terceiro, ele tinha um aspecto mais de monge. Usava ali uma túnica, uma corda, porém uma túnica preta,
pela iluminação que eles estavam plasmando, eu imaginei que ele... Não imaginei, um aspecto de monge com a túnica preta. Imagino que foi o método ali que o seu Tiriri achou de participar da egrégora do médium. E vi esse contato com o médium, vi eles se aproximando, teve um contato físico do mago. Ele pegou no ombro esquerdo do médium, como quando você disse que haveria um trabalho, estudo ali sobre a questão do suicídio, que foi aonde eu me liguei e foi aonde eu tive uma pequena interrupção aqui, parei aonde. E que eles chegaram e conversaram com o senhor, né? Então, que colocou a mão no ombro do filho e depois... Isso, tiveram um contato físico ali com o filho, de apenas colocar a mão ali no ombro. Quando foi colocada essa mão do lado esquerdo dele, foi que eu tive meu contato para poder falar se procedíamos com aquele trabalho ou não. Eu dei meu contato para que sim, até porque a gente que iniciou esse processo de contato. E com isso os guias não ficaram muito tempo. Até porque não sei muito bem o que levou eles a saírem tão rápido. Não fui eu, mas eles, quando o médium, acho que entenderam que o médium captou que deveria ser trabalhado ali, porque inicialmente o médium estava meio apreensivo. Por ele ser um médium ali que não trabalha muito na linha do espiritismo, ele ficou um pouco apreensivo com o material que ia ser trabalhado e com o tipo de energia e filosofia que eu emprego aqui para ele. Ele achou que poderia ser algum problema ou que poderia interferir negativamente no entendimento dele sobre tudo que foi falado. A partir do momento que os guias chegaram e teve esse contato direto com ele, acredito que entenderam que não haveria problema nenhum depois do meu sim. Então já saíram, pelo menos eu não os vi mais. Na minha visão espiritual, já não vi mais os guias aqui depois desse toque no ombro. E o filho seguiu ali com o aprendizado junto com a esposa dele de maneira bem satisfatória, e eu também fiquei bem satisfeito com tudo que aprendi com eles. Graças a Deus. E qual seria então, seu Exu Caveira, a sua mensagem final? A mensagem desse novo bloco é que não se apeguem à fantasia, não se apeguem ao que você ouviu, se apegue ao que você testou, ao que você fez e viu o resultado. Se apegar à fantasia só vai te levar a um mundo de fantasia, onde tudo que você faz para nada serve. Onde tudo que você faz para nada serve. Pois vocês vivem no mundo real. Pois vocês vivem no mundo real. O que o senhor quer dizer mundo real? O mundo de vocês. Esse mundo de vocês aqui, eu diria que é o mundo real para vocês. É o único mundo real que vocês têm. Eu nem me adentro na questão de como eu vejo o lado espiritual. Que a ideia é, entendam o mundo real. Se soltem das limitações, das rédeas que são impostas aqui no mundo real para vocês, para depois vocês adentrarem no mundo espiritual e começarem a fazer os devidos estudos, aprendizados e progresso de forma livre. Graças a Deus. Gratidão. Laro Exu. Arui. Salve a sua banda, salve a sua manifestação e muito obrigado pelo tempo e aprendizado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela sua prestatividade, pela sua dedicação em querer ajudar os outros, em ser sempre respeitoso com suas conversas, e espero que seu trabalho progrida cada vez mais e auxilie cada pessoa da devida forma e que cada um alcance sua liberdade. Com isso eu me despeço. Claro, e salve aqui em banda, salve a Umbanda, salve todas as forças da magia e da espiritualidade. Claro, e... Claro, e... que foi o que dividiu vocês inicialmente. O ser humano ele vai ser dividido inicialmente pela questão da fé, porque o que vai fazer vocês viverem melhor e terem uma evolução como um povo inteiro é começarem a respeitar principalmente a questão da fé. Uma pessoa, quando ela normalmente atinge esse grau de fé elevado para executar uma coisa fora da normalidade,
ela não vai estar vendo em vídeos como esse daqui, ou vindo atrás desse tipo de conhecimento. Uma pessoa que atinge esse grau de fé imediatista, ela já traz esse dom e esse entendimento desde o nascimento dela. Então a vida toda ela já está trabalhando isso nela. Ela não vai vir procurar aqui. Então quem veio procurar, já saiba que se você veio procurar é porque você ainda tem o trabalho com a sua fé muito jovem, muito verde ainda. Eu consegui levar para as pessoas que não conseguiam formar a sua energia de fé uma filosofia, um embasamento para que ela pudesse criar vamos dizer, o nível de amor necessário para fazer a magia que ela queria executar. Eu aprendi com o seu Tranca-Rua o significado dessa questão da junção, da força, amplificação da energia.